Saiu nova pesquisa da Genial Investimentos e está cada vez mais claro que o Ciro Gomes pode ser o candidato Pepsi da eleição de 2022. E Felipe, o que você está querendo dizer com isso? Você está chamando o Ciro Gomes de Pepsi? Como assim? Bom, para quem não viu, teve um tweet bastante engraçado que uma moça falou o seguinte. Falou assim, gente, vocês aí do Ciro Gomes, vocês precisam entender uma coisa. O Ciro Gomes é como se fosse a Pepsi. Na ausência da Coca-Cola, muita gente até opta por tomar a Pepsi. Agora, quando a Coca-Cola está no jogo, pouca gente, um pequeno grupo de pessoas que vai optar por escolher a Pepsi, sendo que existe Coca-Cola. E quem seria a Coca-Cola nesse caso? A Coca-Cola seria a candidatura do PT, a candidatura do Lula. E eu vou destrinchar um pouquinho dessa pergunta feita na pesquisa da Genial Investimento, porque nesse mês eles fizeram uma pergunta que eu achei bastante interessante. Eles perguntaram qual que é a segunda opção para as pessoas que votam em cada um dos candidatos. Então a pessoa lá, ela fala que vai votar no Ciro Gomes e ele pergunta assim, tá bom, e aí? E se você não votar no Ciro Gomes, qual é a segunda opção? E para surpresa de ninguém, o primeiro lugar entre as pessoas que vão votar no Ciro Gomes, ou seja, a gente que optou por votar no Ciro Gomes, 40% argumentam que a segunda opção seria votar no Lula. No Bolsonaro seria 8%. No Moro seria 17%. Eu achei um número aqui bastante alto até. Vou explicar um pouquinho melhor porque eu acho que esse número está tão alto assim. E no Dória seria 4%. Eu acho que eu não errei nenhum número aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no pessoal que declara voto no Ciro Gomes, 40% votaria no Lula caso não votasse no Ciro Gomes. E se você for ver a mesma coisa agora vendo o Lula, você vai ver que o Lula, que a maior parte dos votos do Lula, se não me engano, migraria pro Ciro Gomes caso a pessoa não votasse no Lula. Então seria como se o Ciro Gomes realmente fosse a Pepsi. Na ausência da Coca-Cola, a pessoa ela pode até vir a escolher a Pepsi, mas quando tem a Coca-Cola, dificilmente você vai optar pela Pepsi, tirando um pessoal muito bem selecionado que gosta da Pepsi, independente de qualquer coisa. Eu conheço gente que gosta de Pepsi e não toma Coca-Cola, mas são poucas pessoas. Assim como eu conheço gente que gosta do Ciro Gomes e não votaria no Lula, mas também não são tantas pessoas assim. Beleza? Então, tem outras coisas interessantes aqui nessa pesquisa que eu acho que o pessoal do Ciro Gomes tem que tomar bastante cuidado. Quando você for ver aqui as pessoas que vão declarar voto em nulo ou em branco, caso não votem no Ciro Gomes, você vai ver que o pessoal que declara voto no Ciro Gomes, assim como o pessoal que declara voto no Dória, é o pessoal menos convicto. Caramba, Felipe, que coisa estranha. Tudo bem, a militância pode ser muito convicta, mas quando você pega a população como um todo, você vai ver que o pessoal do Ciro Gomes ele está muito disposto a já optar por um desses outros candidatos. Eu acho que muitas pessoas já migraram para o Lula e conforme for passando o tempo, eu acho que a maior parte dessas pessoas vão acabar optando por um ou por outro desses candidatos aqui. E uma coisa que é muito estranho não, na verdade é normal, é que se você for ver tanto a candidatura do Lula quanto a candidatura do Bolsonaro, é o grupo de pessoas que está menos disposta a votar em outra pessoa. Ou seja, muitas pessoas vão votar no Lula independente de qualquer coisa e muitas pessoas vão votar no Bolsonaro independente de qualquer coisa. E quando você pega candidatos como Ciro Gomes e o João Dória, são pessoas que já estão meio que ensaiando uma saída. Parte vai para o Lula, parte vai para o Bolsonaro, parte vai para o Moro e parte iria para o Dória. Beleza? E eu acho que a gente consegue ver essa coisa da Pepsi trazer um pouco de argumento histórico. Vamos lá. Lembra de 2018? 2018, eleição de 2018. Um ano antes, eu fiz vídeo aqui no canal, eu estava analisando o Datafolha faltando um ano antes da eleição de 2018, quando o nome do Lula foi retirado das pesquisas eleitorais, em pelo menos alguns dos cenários. Quem estava em primeiro lugar? Marina Silva. E bem agora que o pessoal está falando, pelo menos eu estou escutando bastante, o pessoal querendo colocar a Marina Silva como sendo vice do Ciro Gomes. Eu acho essa ideia horrenda, eu acho que é uma das piores ideias possíveis e imagináveis do ponto de vista eleitoral. A Marina Silva, ela era uma Pepsi em 2018, ou seja, em 2018, um ano antes, o pessoal tinha um recall dela. O pessoal que votava tipicamente no Lula
falava assim, não, beleza, o Lula, quero votar no Lula, o Lula não vai ser candidato, não conheço ninguém do PT, vou votar na Marina. Assim que você colocou a Coca-Cola de volta no jogo, o pessoal migrou e tirou toda a força que tinha a Pepsi. Então, vocês aí do Ciro Gomes, se vocês querem colocar a Marina como vice, vocês vão ter provavelmente 2 candidatos Pepsis na mesma chapa, e isso daí não é muito legal, beleza? Então, eu acho que tem várias coisas interessantes aí nessa pesquisa, vou destrinchar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma outra coisa. Se você for ver o voto humorista, gente que está declarando voto no Moro, a segunda opção não está necessariamente toda com o Bolsonaro, tá? 22% com o Bolsonaro e tá 15% com o Lula. Perceba que não tem tanta diferença assim. Era de se esperar que o pessoal que não vai votar no Moro por algum motivo migrasse com muito mais força para o Bolsonaro do que para o Lula, mas você está vendo que não está tanto assim. Então por isso que eu gosto de sempre falar que essa coisa de terceira via, o pessoal quer votar em alguém que não seja nem Lula nem Bolsonaro, isso daí é muito enganoso. Poucas pessoas realmente não querem votar em um nem em outro. A pessoa sempre vai optar por um ou por outro. Ela pode odiar os dois, mas ela odeia um menos que o outro. Então a gente tem que ver que, por exemplo, o voto de uma pessoa que está votando no Lula, isso é verdade, está nessa pesquisa. Você vai ver que a segunda opção de gente que vai votar no Lula, no Bolsonaro, ela está indo mais pro Lula do que pro Dória. Como assim, Felipe? Ou seja, gente que falou que vai votar no Bolsonaro, a pessoa falou que vai votar no Bolsonaro, você fala assim, não, e a segunda opção, quem que é? Tem mais voto indo pro Lula do que pro Dória. Então aquela coisa de ficar tentando pensar apenas em esquerda-direita com uma única dimensão é muito enganoso. Por isso que eu gosto de fazer aquele esqueminha com vocês aí de sistema, antissistema, porque eu acho que consegue explicar muito melhor a possível migração de voto entre os candidatos. Beleza? Então é basicamente isso aqui que eu queria falar para vocês. Ciro Gomes, muito Pepsi, tem que tomar cuidado. Vou fazer vídeo pro Ciro Gomes para tentar dar alguma dica de como ele pode tentar sair dessa sinuca de bico, mas eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que o que ele pode fazer mais é esperar os outros candidatos fazerem muita cagada. E nisso daí ele pode ser otimista, porque os outros candidatos fazem muita cagada também. Beleza? Qualquer coisa é só comentar aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.